Você tem dificuldade num exercício que envolva cálculos estequiométricos? Cálculos químicos? Sério? Então, se esse é seu problema, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há mais de 30 anos mostro aos meus alunos um jeito fácil e prático de aprender química. Nessa aula hoje, vamos começar a falar sobre o cálculo estequiométrico, os cálculos de quantidade, os cálculos que envolvem reações químicas. Quando falamos em cálculo estequiométrico, cálculos envolvendo reações químicas. Beleza? Então tá bom. Se você tem aquela dificuldade, porque geralmente o que eu escuto dos meus alunos é o seguinte: ô Everson, por onde eu começo? Eu tenho esse cálculo, por onde eu começo? E sabe a resposta que eu dou para os meus alunos? Do começo. Opa, peraí, mas onde é o começo? Esse é o começo que eu vou te mostrar hoje nesse vídeo. Mas antes disso, deixa eu te pedir uma coisa. Você não é inscrito no canal ainda? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, sejam os primeiros a saber as novidades do tutorial de Química. Agora sim, vamos lá. O começo para o cálculo estequiométrico envolve 4 regras, tá? E são essas regras que eu vou listar aqui para você agora. Vamos lá. Primeira regra é montar a equação da reação e balancear. É a primeira regra. Montar a equação da reação e balancear. Nós estamos fazendo cálculo em função de reações químicas. Então eu preciso da equação montada e balanceada, tá? Senão não tem como sair o cálculo estequiométrico. É a primeira regra. Conforme eu vou fazendo essa regra aqui com você, eu já vou fazendo um exemplo. Pode ser? Pode ser assim? Então olha só, já vou fazer aqui um exemplo. Olha esse exercício. Qual é a quantidade de matéria em mol de gás oxigênio necessário para fornecer 17,5 mol de água na queima completa do acetileno? Veja, ele está falando de reação de queima completa. Então ele está falando de reação de combustão. Às vezes o problema não é o cálculo estequiométrico, é o teu conhecimento de outros conteúdos de química. No caso aqui, você tem que conhecer o quê? A reação de combustão. O que é a reação de combustão? A reação de combustão é quando eu tenho o combustível mais o comburente, que é o oxigênio. Como ela é completa, ela gera CO2 e água, ok? Agora eu vou fazer o balanceamento. O balanceamento da reação de combustão é assim. Eu vejo quantos carbonos eu tenho aqui e coloco 2 na frente do CO2. Eu vejo quantos hidrogênios eu tenho aqui e coloco a metade desse número na frente da água. Olha lá, ó. E agora eu vou acertar, esse daqui tem 1 na frente, isso aqui a gente sempre coloca 1, começa com 1 aqui. Eu vou acertar os oxigênios. Aqui eu tenho 2 vezes 2, porque essa molécula se repete 2 vezes, cada molécula tem 2 oxigênios, 4, mais 1, 5. Que número que eu coloco na frente do O2 que multiplicado por 2 dá 5? 5 meios, tá? Na reação de combustão é permitido esse balanceamento assim usando fração. Tem dúvida disso? Procura aqui no canal a reação orgânica de combustão. Tem um vídeo onde eu falo sobre isso, a reação de queima completa e as combustões incompletas, beleza? Talvez aqui nos cards ou na playlist você vai ter esses vídeos aí na parte de química orgânica, feito? Então essa é a primeira regra, ó, montar a equação da reação e balancear. Segunda regra, determinar a proporção estequiométrica em mol, tá? Então, determinar a proporção estequiométrica em mol. Everson falou difícil. O que você quer dizer com isso? Na verdade, é isso daqui, ó. Aqui tem 1
Quer dizer, então, que reage 1 mol do acetileno. 5 sobre 2, 2,5 mol de oxigênio, 2 mol de carbono e 1 mol de água. Na verdade, essa regra 2 é apenas copiar esses números que estão aqui para cá, porém em mol. Por isso que é importante o balanceamento da reação. É como se fosse uma receita de bolo, onde a reação química são os ingredientes e aqui eu tenho as quantidades dos ingredientes, tá? É a receitinha de bolo. Terceira regra da estequiometria é montar uma regra de 3. Ó, é aqui que o bicho pega. Montar uma regra de 3 entre o dado e a pergunta. Por que eu falei que o bicho pega aqui? Porque às vezes tem dificuldade para descobrir qual que é o dado e qual que é a pergunta. Aí o teu problema não é o cálculo estequiométrico, é a interpretação de texto de exatas, tá? Eu vou aqui no exercício exemplo. Vamos lá, vamos localizar o dado e a pergunta. Olha a pergunta, ó. Qual é a quantidade em mol de oxigênio? Então eu vou te dar uma dica. Atenção agora, hein? Atenção agora. Pule uma linha, venha na linha aqui de baixo, tá? Essa linha aqui de baixo eu chamo de linha dado, pergunta. Essa linha aqui de baixo. Pula uma, vem nessa linha. Então ele quer qual é a quantidade em mol de gás oxigênio? Ele quer oxigênio. Ele quer quantidade em mol. Quantidade em mol a gente representa pelo N. O N é mol. Ah, posso pôr X? Pode pôr a letra que você quiser. É a sua incógnita. Necessária para fornecer. Veja, ó. Fornecer, gerar 17,5 mol de água. Então ele quer saber quanto desse cara para produzir 17,5 mol de água. Tá vendo, ó? Então essa linha eu tenho o dado, que é esse daqui. Aqui eu tenho o dado e tenho a pergunta. O Hermes, está pronta a regra de 3? Não. Agora eu vou preencher essa linha do meio aqui que ficou faltando. Aqui não está em mol, mantém o mol. Se tivesse em massa, eu ia converter do mol para massa. Vou ter exercício em outros vídeos que eu vou mostrar isso. Mas aqui é mol, então mantém o mol. 2,5 mol. Aqui o dado está em mol, mantém o mol. 1 mol. Pronto. A nossa regra de 3 está pronta. Então a terceira regra está feita. E a quarta e última regra, fazer, ou melhor, né? Faça os cálculos. Essa é a regra mais óbvia do mundo, né? Faça os cálculos. Então eu vou vir aqui na regra de 3, ó. Agora eu vou te dar uma dica, hein? Tá vendo que esse N multiplica 1? Tá vendo? Toda vez que eu monto a regra de 3, eu faço assim, ó. N igual. E esse 1 já ponho aqui embaixo dividindo. Ah, isso é 1. Tudo bem, mas se fosse qualquer número eu colocaria aqui. Os outros números que sobraram, que é esse cara e esse cara aqui, ó, que vai multiplicar nesse cruzado aqui, eu vou multiplicar aqui em cima, ó. 2,5 vezes 17,5. Pronto, tá? Então é só fazer a conta agora. 2,5 vezes 17,5 e você tem o resultado. Deixa eu fazer a conta aqui. Se fosse 2, daria 35. Metade 17,5 é 8,75. E eu vou ter 43,75 mol. 43,75 mol como resultado aí do nosso exercício exemplo. Então, é o que eu te falei. Cálculo estequiométrico são apenas essas regrinhas. Esse é o começar o exercício de cálculo estequiométrico pelo começo. Agora, vou te falar a verdade, vai.
Cálculo estequiométrico é o típico do assunto da química que envolve muita interpretação de texto. Tá? Eu brinco aqui, falo que são as 4 regrinhas, mas não é só isso não. Tem interpretação de texto. E qual é o melhor jeito de entender interpretação de texto? Treinando. Por isso, quando teu professor de química fala, faça mais exercício de cálculo estequiométrico, faça mais exercício, ele está certo. É a melhor maneira de aprender esse assunto. Tudo bem? No mais, bons estudos!